recebendo aqui. Amém? Nós estamos numa série chamada Seja Forte e Corajoso. Amém? Glória a Deus. E nós já ouvimos aqui 2 ministrações dessa série. Nós ouvimos uma ministração que o pastor Beto abriu, falando sobre identidade de filho, quando Jesus então foi tentado no deserto e corajosamente, com a palavra de Deus, ele venceu as adversidades. Depois a pastora Adriana veio com uma palavra aos nossos corações também, para a gente ter coragem e sabedoria quando nós precisamos conter, talvez aquela coragem carnal que nos faz fazer coisas que desagradam a Deus. Então ela nos ensinou na palavra que muitas vezes nós precisamos recuar. E isso também é coragem, é sabedoria, quando nós não podemos então fazer algo que desagrada o nosso Deus. Amém? Nós tivemos um intervalinho, mas eu creio que não foi um intervalinho, porque estava muito conectado com o que Deus vai falar hoje, que foi o aniversário da nossa igreja, que o pastor Beto então trouxe uma palavra em Atos, quando Jesus fala que nós, em Atos, que deixaria o Espírito Santo dele para nós, para que nós fôssemos cheios então para ser testemunhas desse amor por onde nós fôssemos. E hoje nós vamos trazer uma palavra, já está projetado aí, com um tema: seja um encorajador. E nós estamos falando desde o começo do culto. Deus está falando conosco sobre uma palavra de coragem, sobre nós sermos encorajados e também encorajar. E eu quero trazer para vocês o significado de encorajar. O significado de encorajar no dicionário é atribuir coragem a, ter ou demonstrar muito ânimo, causar estímulos, incentivar, impulsionar. Este é o significado da palavra encorajar no dicionário. É nós sermos o quê? Estimuladores, impulsionadores, ser pessoas que impulsionam, pessoas que levantam outras pessoas. Este é o significado da palavra encorajador. E nós sabemos, amados, que o nosso Deus, a quem nós cantamos nesses louvores, a quem nós fomos, acho que para outra conexão hoje, com a presença de Deus, esse Deus que nós cantamos é um Deus encorajador. Um Deus, se nós pegarmos a palavra dele do começo ao fim, nós podemos ver que Deus é um Deus encorajador, um Deus que sempre encorajou aqueles que Ele chamou, sempre encorajou os seus filhos, sempre encorajou os seus profetas, sempre levantou pessoas, reinos, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às tempestades. Ele sempre vinha com palavra de ânimo, sempre vinha com palavra de coragem. E eu quero ler algumas palavras de coragem que esse Deus deu para alguns profetas da Bíblia. Prestem atenção, não é ainda a leitura que nós vamos falar, mas prestem atenção o que esse Deus falou a eles e fala ao nosso coração nesta noite. Jeremias 1:8, ele diz assim: não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. Daniel 10:19, ele diz assim para Daniel: não tenha medo, Daniel, você é muito amado, que a paz seja com você, seja forte, seja forte. Dita essas palavras, senti-me fortalecido e disse: fala, meu Senhor, visto que me destes forças. Ezequiel 2:6, ele encorajando outro profeta: e você, filho do homem, não tenha medo dessa gente, nem das suas palavras. Não tenha medo, ainda que o cerquem os espinheiros e você viva entre os escorpiões.
Não tenha medo do que disseram, nem fique apavorado ao vê-los, embora seja uma nação rebelde. Glória a Deus! Essas são as palavras do nosso Deus para os profetas daquela época. E continuam palavras de Deus para nós, os profetas desta época. Não tenham medo, se levante, você que é filho amado, seja forte, pois eu estou contigo. Eu sou o que sou. Eu sou Emanuel. Eu sou o Deus que está no meio de vocês. E ele continuava encorajando. Quando ele enviou o seu filho aqui na terra para morrer por nós, assim como o pastor trouxe a palavra, quando Jesus andou aqui, Deus continuava encorajando o seu filho. Quando Jesus foi batizado, o Espírito Santo de Deus, a palavra disse, pousou sobre Jesus e uma voz foi ouvida que dizia o quê? Você é meu filho amado, em quem eu tenho muita alegria. O que Deus estava falando para Jesus? Uma palavra de coragem. Você é meu filho amado. Você tem uma missão pela frente. Ele estava encorajando Jesus quando Jesus saiu das águas. E Jesus, quando andou no nosso meio, Jesus Filho, Jesus Deus e Jesus Espírito, Ele também sabiamente encorajava os 12 a quem Ele escolheu, encorajava pessoas a quem Ele parava, encorajava a mulher na beira de poço, encorajava cego e encoraja nós, dizendo, eu venci o mundo. Esta é uma palavra de coragem para nós. Tenha bom ânimo, tenha coragem, pois eu já venci. O preço já foi pago. Confie. Nós cantamos uma canção de fé. Jesus veio aqui para nos ensinar de fé, e fé é confiança. Fé não é ver, fé é confiar naquilo que nós não vemos, mas naquilo que nós cremos. Aleluia! E quando Jesus subiu ao céu, como uma trindade, todos eles encorajaram, o Espírito Santo também, que nós cantamos hoje. O Espírito Santo, aquele que nós vimos na palavra domingo passado, vocês que não viram, ficam todas elas gravadas no nosso canal. Eu convido você a entrar no canal Comunidade Bíblica Vida e acesse. Não perca essa linha do que o Espírito Santo está falando conosco. Ele também, ele disse, eu vou subir, mas o Espírito Santo, aquele que encoraja, aquele que consola, ficará com vocês, para que vocês possam ser fortes e corajosos, porque não é sobre nós, mas sobre aquele que nós carregamos, sobre aquele que nós professamos, aquele que nós cantamos. Então esse mesmo Espírito Santo que está aqui, sempre nos encoraja. E hoje a palavra que Deus quer trazer ao nosso coração é o que nós vamos fazer quando nós já sabemos que Deus é um encorajador, Jesus e o Espírito Santo também, mas que Ele deixou uma missão para nós. Ele conta conosco. Se você está aqui ouvindo esta palavra, Ele conta comigo e com você. Agora é com nós. Ele conta com encorajadores. Assim como Ele contou outrora, em outro tempo, precisou de pessoas corajosas, meus amados. Ele precisou de gente com coragem para que a palavra estivesse aqui. E Ele conta conosco para que a palavra continue até que Ele venha. Então o que nós vamos fazer quando nós sairmos daqui? O que nós vamos levar para fora da igreja, para dentro da igreja? É o que Jesus quer falar conosco. E Ele vai falar na palavra de Atos. Eu quero que vocês abram no livro de Atos, o mesmo livro que o pastor pregou domingo. O livro de Atos, nós vamos ler vamos abrir no capítulo 13. Quem não tem a Bíblia,
Atos 13, nós vamos ler do 13 até o 16, se puder projetar, amém? Pode acompanhar também pelo celular. Atos 13, do 13 ao 16, amém? Então vamos ler a palavra do Senhor que diz assim. O título da minha Bíblia diz: Paulo e Barnabé em Antioquia da Pisídia. De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. De Perge, prosseguiram então até Antioquia da Pisídia. No sábado, entraram na sinagoga e se assentaram. Depois da leitura da lei e dos profetas, os irmãos, se vocês têm uma mensagem de encorajamento para o povo, falem. Pondo-se de pé, Paulo fez sinal com a mão e disse: Israelitas e gentios que temem a Deus, ouçam-me. Amém? Vamos orar por essa palavra. Pai amado e Pai querido, nós estamos na Tua presença, Jesus. E nós queremos ouvir a Tua palavra. Usa a minha vida conforme o Senhor quer, papai. Fala aquilo, Senhor, que o Senhor quer passar para cada um de nós, na individualidade e na particularidade, porque o Senhor é aquele que sonda, que conhece o nosso levantar e o nosso deitar. O Senhor esquadrinha o nosso coração. Então fala conosco aquilo que o Senhor tem para cada um de nós nesta noite. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Antes de nós falarmos, vamos contextualizar rapidinho essa palavra para aqueles que não conhecem, o que já conhecem também, para nós então irmos junto naquilo que Deus quer falar. Essa palavra, esse livro de Atos, o pastor sempre fala que é o livro do fogo do Espírito Santo, né? E é mesmo, eu também particularmente, eu adoro o livro de Atos. É o livro que vem falar, então, as atitudes, os atos desses apóstolos, depois que eles receberam o Espírito Santo, né? A grande comissão, que foram comissionados, então, para trazer a palavra até onde está hoje, para levar essa palavra para nós. E essa parte que nós lemos fala de duas pessoas. Fala de Paulo e Barnabé. Paulo é aquele Saulo, né? Que era perseguidor judeu, perseguidor dos cristãos. Ele não era chamado de apóstolo Paulo, ele era chamado de Saulo, né? Porque ele perseguia os cristãos. Foi encontrado então pelo Senhor. O Senhor fez uma transformação e ele recebe uma nova identidade, assim como nós também recebemos uma nova identidade no Senhor. Então passa a ser Paulo. E Barnabé? Barnabé, quem foi então Barnabé? Barnabé, a palavra do Senhor diz algo muito interessante. Barnabé é um apelido. Barnabé não é um nome. Quem sabia que Barnabé era um apelido? Barnabé era um apelido. O nome de Barnabé era José. Mas Barnabé, no meio dos apóstolos, dos seus amigos, ele foi conhecido pelo um apelido. Isso está em Atos, meus amados. Atos capítulo 3 ou 4. Começa em Atos 1 até o final e vocês vão ver que livro abençoado. Atos conta essa parte da Bíblia que ele então chamava José e ele recebeu pelos amigos um apelido de Barnabé e foi conhecido até os dias de hoje por Barnabé. E por que ele foi conhecido por Barnabé? Porque Barnabé tem um significado. Sempre na palavra, os nomes nós sabemos que tinham significados, não é? Às vezes, quando tinha algum significado, Deus mudava o significado quando ele aparecia na vida de determinada pessoa. E José também. José recebeu esse apelido de Barnabé porque ele era conhecido como filho do encorajamento. Olha que lindo. Ele foi conhecido pelos amigos. Imaginem vocês serem conhecidos. Olha, vem aí o pastor Beto, o filho do encorajamento. E o pastor Beto, não é porque eu estou diante de vocês, porque eu já pude em outra ocasião falar para ele. Ele é um pastor e um homem
encorajador. Ele impulsiona, ele levanta a gente, ele sempre tem uma palavra de ânimo, ele sempre tem uma palavra que nos conduz, que nos coloca de volta nos trilhos. Ele é um Barnabé. E nós também hoje vamos ser chamados Barnabés do Senhor, filhos do encorajamento, que nós não esqueçamos mais dessa palavra que Deus tinha para nós. E então, esses dois homens chegam em um lugar, viajam, eles estavam na sua primeira viagem missionária, e eles chegam para levar uma palavra. Eles chegam aos sábados, nós sabemos que a reunião acontecia aos sábados, ele chega para levar uma palavra, tinha o chefe ali daquela reunião, o chefe daquele lugar, então, ali, e ele dá a oportunidade para aqueles irmãos, então, falarem. E ele fala o que é algo que nós lemos. Olha, se vocês tiverem uma palavra de encorajamento, está aqui. Pega aqui o microfone. Não tinha microfone, né? Devia ser, pega o gogó, levanta a voz aí, vem para frente, se posiciona e dá uma palavra para esse povo de encorajamento. Então, Paulo começa a falar, eu não li, mas eu vou deixar então uma tarefa, vocês terminem de ler o capítulo 13 hoje, porque ele é muito comprido, mas ele vai fazer todo sentido para nós nessa noite. Então, Paulo, ele faz primeiro um sinal, nós terminamos só no sinal que Paulo faz, que talvez um gesto de silêncio, um gesto de, preste atenção, Deus vai falar, vamos ouvir, né? Fica na postura aí, né? Então, Paulo começa a contar para aquele povo, para aqueles judeus, aquele pessoal que estava lá, ele começa a falar do livro, da palavra. Ele não tinha só uma palavra de encorajamento, ele tinha a palavra de encorajamento, que vocês vão ver que Paulo começa a discorrer, então, sobre a história do Senhor. E Barnabé estava ali, o quê? Encorajando Paulo como um filho do encorajador. Antes, só contando isso para vocês também, da palavra, quando Paulo era Saulo, como Saulo, ele ia atrás dos cristãos e ele matava, ele era uma pessoa má com os cristãos. Quando ele se converteu, as pessoas não criam na conversão genuína. As pessoas não acreditavam. Muitas vezes com nós, na verdade, você fala, mas será? Será que aquela pessoa mudou? Será que nasceu de novo mesmo? Não sei não é? Meu Deus, eu preciso ver o quê? Os frutos, não é? Ele precisava mostrar os frutos, Paulo precisava. E as pessoas falavam, não quero saber desse Paulo não, meu Deus do céu, quero saber de Paulo falar comigo não. E sabe quem que entrou no meio dessa história? Barnabé. Barnabé, como filho do encorajamento, falou, não, Paulo, está em Atos também, um pouquinho antes, Paulo mudou. E Paulo vai ter o seu lugar, porque vocês vão ver os frutos de Paulo. E é isso que nós estamos falando agora. E então, Paulo começa a dar os frutos. Paulo começa então a pregar, agora é a vez de Paulo, não é mais de Barnabé. Ele está ali dando coragem para Paulo, e Paulo então começa a pregar. Paulo começa lá do comecinho, Paulo começa lá de Gênesis, Paulo começa a falar com os judeus uma linguagem bem conhecida, começa a falar sobre Israel, começa a falar sobre a aliança de Deus com Abraão, de Isaac, e ele vai narrando a Bíblia, ele vai falando sobre reis, ele vai falando ousadamente, com muita coragem, sobre os juízes, sobre Davi, sobre João Batista, que veio antes de Jesus. E ele termina, então, falando no grande encorajador, falando, mas olha, existe Jesus. E ele veio, sabe para quê? Ele termina essa palavra nesse dia falando, ele veio para a remissão dos nossos pecados. Ele falava com ousadia para aquele povo judeus, porque judeus, vocês sabem, né? Que eles não criam que Jesus era o Messias. Então ele ousadamente, ele precisou ter muita coragem para levar aquela palavra. E ele disse, olha, ele é o Messias. Ele já veio e ele morreu pelos meus e pelos pecados de vocês. E ele pode curar, ele pode libertar, ele pode salvar.
Porque a palavra do Senhor diz, em Hebreus 8:12, porque eu perdoarei os seus pecados, e dos seus pecados eu já não me lembro mais. Então nós temos alguém que perdoa pecados e que não se lembra mais dos nossos pecados. E com essa palavra sobre sermos pessoas que encorajam, que levantam outras pessoas, o Espírito Santo me deixou constrangida essa semana por muitas situações. E Ele fez algumas perguntas e eu quero que vocês fiquem com essas perguntas ao coração de vocês. Nós temos sido pessoas que encorajam outras pessoas. Nós temos sido pessoas que sinalizam o reino de Deus lá fora. Não é só aqui dentro da igreja. Aqui dentro da igreja é mais confortável sinalizar, não é? É muito mais. Mas que se nós sinalizamos lá fora o reino de Deus, encorajando outras pessoas que não conhecem esse Jesus. Ou talvez que conhecem, mas que está meio cabisbaixa, friinha, apagada. Nós conversamos na reunião de liderança que a pandemia, meus irmãos, a pandemia esfriou. A pandemia deixou as pessoas apáticas. As igrejas se esvaziaram. Talvez pela modernidade, né? Glória a Deus. Eu estou aqui falando com vocês. Nosso culto pode ser transmitido online. Pessoas podem assistir, podem atravessar as fronteiras. E glória a Deus por isso. Mas também podem fazer com que pessoas fiquem no sofá das suas casas e não queiram mais saber de vir à igreja. E talvez fale, eu vou assistir domingo, fica gravado, vou assistir segunda. Não, deixa para terça, deixa para quarta. E a hora que vê, ela não veio, não assistiu. E quando você vê, essa pessoa se esfriou. Essa pessoa desistiu, você encontra essa pessoa. Parece que essa pessoa jamais não tem aquele brilho. Parece que essa pessoa jamais não reflete aquilo que ela refletia antes. E o que nós temos feito com isso? É isso que o Espírito Santo colocou no meu coração. Nós não estamos aqui para falar deles que não voltaram, mas de nós que estamos aqui. O que nós temos feito por essa frieza, por essas pessoas que não voltaram ou que ainda não conhecem o Senhor. Temos orado? Sim, isso é o principal. Junto com até aquela pessoa, nós temos ligado, nós temos mandado um WhatsApp, ou só passa na nossa cabeça, meu Deus, não nome. O Espírito Santo está Nós somos corpo, não somos? Se nós somos corpo, nós precisamos nos preocupar com o membro, assim como o nosso corpo adoece. Se nosso dedo, a Manuela esses dias fez um machucadinho no dedo, minúsculo, gente, minúsculo. Onde ela está? Meu dedinho. Eu falei, Manuela, o que é isso? Não estou nem enxergando. Ai, olha que profundo o corte. Vai lá, Manuela, pega a pomada, passa. Né, Manu? O que é isso, hein, Manu? Se nós nos preocupamos com o dedinho machucado, nós também precisamos nos preocupar com o corpo de Cristo machucado. Nós não estamos aqui para julgar, nós estamos aqui para amar. Então nós precisamos refletir essa imagem lá fora. O que nós temos dito para eles? Meu irmão, eu estou contigo. Eis-me aqui, o que você precisa, o que nós temos dito para os nossos esposos, nós mulheres, o que nós temos dito para as nossas mulheres e vice-versa, quando os dias são difíceis, quando nós temos adversidade, o que nós temos dito? Porque não é sempre, meus amados, nós sabemos que a vida é cíclica, nós já falamos aqui inúmeras vezes, nós já fizemos aqui séries falando sobre fases, sobre ciclos.
estações. Então nós sabemos que uma hora está tudo bem, mas uma hora não está tudo bem, mas o Senhor está em todas as horas. Então o que nós temos dito para os nossos maridos, nossas esposas nesse momento? Nós temos encorajado dizendo: fica forte, você é amado, você é amada, se levante, eu estou aqui. O que você precisa? O nosso Redentor vive, Ele está à frente dessa peleja. Nós temos dito isso. O que nós temos dito para os nossos filhos? Você consegue, você pode, você é capaz. E agora eu expus a Manu com o dedinho, então eu vou expor novamente para lançar a palavra de bênção para ela como mãe. Filha, você é capaz, você pode, se levante, continue firme. Deus é contigo. Nós precisamos encorajar os nossos filhos. O mundo está aí, meus amados. E se nós, como pais e mães, não levantarmos para dizer: espera mais um pouco, Deus é contigo, não desanima. Se levante, vamos para a casa do Pai, não fica aí deitado. Jesus tem um encontro contigo. Ah, mas o meu filho está numa fase. Não, não é fase. Você é pai e mãe, autoridade. Tem que saber o que está acontecendo. O que nós temos feito com as pessoas que Deus coloca na nossa vida, que nós não conhecemos. Pessoas de fora, não só a nossa família agora, nós falamos de família, mas pessoas que nós não conhecemos no mercado, na rua. Nós somos pessoas que nos relacionam, não somos? Fomos feitos para relacionamento, não fomos? Deus nos criou para nos relacionarmos com o próximo e com Ele. Então o que nós temos feito? Nós temos encorajado pessoas armados. Nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos de apostasia, tempo que a política está só a misericórdia do Senhor, mas Ele é misericordioso. E Ele tira reis e Ele coloca reis. Nós temos vivido tempos de pandemia, de voltando Covid, de dengue, mas nós somos o povo da fé e que nós temos que ter palavra de ânimo. Hoje uma irmã compartilhou que nós estávamos orando por uma senhorinha de 90 e poucos anos, acometida por uma doença, e a irmã compartilhou: meu Deus, eu não sabia, porque 90 e pouco doente. Não é assim, a gente pensa: será que eu oro? Será que Deus já quer recolher? Mas ousadamente ela falou: não, Senhor, o Senhor é que tem o dia e a hora. E essa irmã hoje saiu da doença e ela está aí para a glória do Pai. 94 anos. Porque quem tem o dia e a hora é o Senhor. A nossa parte é só declarar com coragem: o meu Deus é o Deus da cura. O meu Deus vive, Ele pode. E é Ele que vai fazer. E é do jeito dEle, é da hora dEle. Nós sabemos em quem nós temos crido, não é mesmo? É muito fácil nós sermos consumidos e levados por uma onda de desânimo, não é? Não é? Quando a igreja, um parece que boceja, todo mundo boceja. Quando um começa a dormir, parece que você olha, já tem outro querendo cochilar. É ou não é? É verdade. Ajuda aí, acorda o povo, Neia. Quando um reclama, não é isso? Ah, meu Deus, vai chover, é verdade, vamos pegar. E é uma onda de reclamação, não é? No trabalho, se você trabalhar com uma pessoa murmuradora ou que reclama, gente, eu já tive uma experiência perto de alguém assim. Quando você vê, a pessoa também está contaminada por aquilo. Reclamão. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que lançar a palavra, essa palavra que Paulo pregou. Essa palavra que Barnabé pregou. Nós temos que dizer: nós somos o povo que precisamos levantar outras pessoas. Nós não estamos aqui para derrubar, nós estamos aqui para levantar. Então nós não vamos nos contaminar com apostasia, com apatia, com tristeza. Nós podemos sim ficar tristes, porque nós estamos aqui na terra. Podemos chorar. Nós somos ainda a carne, nós temos carne ainda aqui. Não ainda foi transformada, glorificada. Então nós podemos passar sim por adversidade, mas nós temos que ter, sabe o que? Quando um está passando por adversidade, Barnabés ao nosso lado, e vai nos levantar e vai dizer: coragem, minha irmã, eu estou contigo, isso vai passar. Porque um dia o Barnabé vai ser você na vida daquela pessoa, e vai dizer: continua firme, eu estou contigo, não desista.
O Senhor tem tempo para a tua vida. Tenha coragem. E sabe que eu vi nas redes sociais esses dias um vídeo bem curtinho? E era um vídeo de uma índia. Alguém publicou. Era uma índia e ela era uma menina, uma criança pequena, assim com um olhinho, coisa mais linda do mundo. E ela oferecia uma comida para uma pessoa que estava filmando, não dava para ver quem era. Ela oferecia uma comida da região dela, acho que era da Amazônia. Ela oferecia para aquela pessoa uma comida, parecia um bicho, um inseto, algo que para eles era comum, mas para a pessoa que estava filmando não. E ela oferecia aquilo para ela. E aí no vídeo ela falou uma frase que ecoou o meu coração durante a semana. Ela disse: tenha coragem. Tenha coragem. Não sei, não tenho o resultado desse vídeo, se ela comeu ou não o inseto. Mas bastou para mim aquela frase. Era o próprio Jesus nos olhos daquela menina, dizendo: tenha coragem. Olha para o seu irmão. Você tem coragem de olhar para o irmão com os olhos de profeta e com os olhos de Jesus? Diga para ele: tenha coragem. Eu estou contigo. Olha para o seu irmão e diz: Jesus está contigo. Não desista. Seja forte, aleluia. Amém, glória a Deus. Conte comigo, conte com o Senhor. No livro de Hebreus 3, 12 e 14, não precisa abrir, diz assim: cuidado, meus irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Então, tomem cuidado. Não deixe o coração ficar endurecido. E encorajem no tempo de hoje. Encorajem uns aos outros agora. Para que nós, então, nos apeguemos com fé e confiança àquilo que o Senhor tem para nós. Elogie pessoas. É difícil elogiar, né? É muito difícil nós tecermos comentários, às vezes, parabenizando, sendo junto com a pessoa, quando talvez a nossa bênção não chegou. Nós temos uma dificuldade. Quando pessoas fazem coisas bem feitas, muito melhores do que talvez nós estamos fazendo, que dificuldade que nós temos, às vezes, de elogiar. Vamos deixar isso para o Senhor. Isso não vem de Deus. Elogie. Diga como você fez bem feito, como você fez com excelência. Eu pude ver Jesus na tua vida. Abra a tua boca, minha irmã. É Deus que vai te encher. Não seja tímida, acanhada. Seja corajosa e ousada. Ajude pessoas a se levantar. Ore por ela. Diga: eu estou orando por você, e ore por ela. Uma vez uma pessoa, eu quero contar para vocês rapidinho, que o Senhor me fez lembrar nessa palavra, e em todo o tempo, na verdade eu nunca me esqueci, me fez lembrar porque o que ela ministrou ao meu coração é algo muito particular do que eu estou vivendo hoje. Há uns 5 anos atrás, uma pessoa que eu tenho quase nada de contato, 0 contato. Eu estava no aniversário de uma amiga e ela era amiga da minha amiga. Então eu tenho pouquíssimos contatos. Sei quem ela é, sei, né, da vida dela, mas eu não tenho contato com ela. E esse dia, no aniversário, nós compartilhando coisa da vida, marido, filhos, sonhos, né? Aquilo que, planos de Deus, compartilhando uma com as outras. Enfim, tchau, cheguei em casa e pela minha surpresa, ela pegou o WhatsApp com a minha amiga que era aniversariante, e ela me mandou, isso há 5 anos atrás, uma mensagem de encorajamento, tão linda, que eu fiquei, meu Deus, era o próprio Deus falando comigo. Ela me encorajou de uma forma tão linda. Ela não conhecia a minha vida, ela não conhecia a minha história. Foi uma conversa curta de aniversário. E ela lançou aquela palavra de coragem no meu coração que eu não me esqueci.
Talvez ela tenha se esquecido. Mas a minha oração é que ela continue encorajando pessoas. E a minha oração para ela é que ela seja encorajada por Deus. E que ela encontre pessoas que a encorajam, assim como ela fez comigo. E hoje eu vivo isso que ela lançou há 5 anos atrás, de coragem no meu coração. Então eu quero dizer para vocês o quão importante é você crer no milagre. É você crer em algo que talvez para os olhos daquela irmã, eu não sei, porque para os meus olhos, há 5 anos atrás, aquilo não fazia nenhum sentido. Eu dizia, é só Deus, lendo a mensagem, é só Deus. E hoje eu estou vivendo aquilo que ela lançou de coragem ao meu coração. E eu disse, obrigada, Senhor. Obrigada, porque tem pessoas ainda que encorajam outras pessoas. Sejam pessoas assim. Lance palavras de encorajamento, mesmo em momentos difíceis, mesmo quando a pessoa te conte coisa e você diz, meu Deus. Não esqueça que quem realiza sonhos não é você. Não se esqueça, quem faz o milagre não é você. Então encoraja, sabendo quem pode fazer o milagre dessa história que você está ouvindo. E lance palavra de coragem sobre essa pessoa. Em Eclesiastes 4:10 diz assim, se um deles cai, quem vai completar? Se um deles cai, o outro levanta. O outro chuta? O outro joga pedra? Não. O outro levanta. Como é bom termos Barnabés que nos auxilia a levantar. Como é bom ter pessoas que nós podemos contar na caminhada, que nos levanta. Nós podemos estar triste, passando por momento de dificuldade, mas ela vem com uma palavra de consolo, uma palavra de encorajamento e nos coloca de pé. Lance palavras boas, meus amados. O mundo está cheio de palavras ruins. Em Provérbios 15:23 diz, como é bom uma palavra boa na hora certa. Como é bom um conselho na hora certa. Peça ao Espírito Santo, é tempo de eu falar. Me dê palavras doces como o Espírito. Me dê palavras sábias para aconselhar, para falar com meu amigo, para falar com meu vizinho, para falar com meu familiar. Me dê as suas palavras, Espírito Santo. Toque na minha boca, se eu não sei falar, como muitos desses profetas que nós abrimos hoje disse. Mas me dê as suas. Me dê palavras boas e doces, me ajuda. Eu li uma frase que dizia assim, não é uma frase bíblica, mas é uma frase que se encaixa perfeitamente. Ela dizia assim, eu falei da boca para fora, mas ela ouviu do coração para dentro. Olha que sério. Olha que sério. Eu falei da boca para fora, mas ela ouviu do coração para dentro. Se nós lançarmos palavras vazias, ruins, talvez você nem se lembre, mas aquela pessoa, ela internalizou dentro do coração. E é um trabalho muito difícil do Espírito Santo, curá-la e levantá-la novamente. Então, que o Espírito Santo nos dê sabedoria para lançarmos boas palavras de encorajamento, que talvez nós não precisamos nos lembrar, mas que aquelas pessoas que receberam, elas jamais se esquecerão. Vamos pedir para o Senhor nos ajudar. E para concluir essa mensagem, eu quero compartilhar com vocês, domingo passado, no final do culto, as meninas colocaram papeizinhos colados ali no mural. Não sei se todo mundo pegou umas mensagenzinhas, elas ainda, antes de falar isso, eu observei, elas ainda estão ali. Então eu quero dizer, se por acaso você saiu, se esqueceu, porque nós estávamos todo mundo no momento festivo, querendo conversar, confraternizar, talvez nós fomos embora e nos esquecemos, ou talvez você não estava aqui, pegue o seu papelzinho que está fixado em um mural ali de recados, e leve o papelzinho com você, tem uma mensagem de Deus para o seu coração. Eu quero dizer que eu peguei essa mensagem
esse papelzinho e coloquei na bolsa e eu não tinha aberto o papel. E na correria não tinha aberto o papel ficou dentro da minha bolsa, não tinha lido. Quando eu estava preparando essa mensagem, o Espírito Santo falou, cadê o seu papelzinho? Falei, meu Deus, Deus vai falar. Cadê o meu papelzinho? Corri, peguei o meu papelzinho e abri o meu papelzinho. Está aqui, ó. E abri o meu papelzinho e comecei a ler. Falei, Deus, como o Senhor é bom. Como Deus é Deus de detalhes. A Isa abriu com o Salmo 139, esse lindo salmo que diz que Ele conhece tudo sobre nós. Ele é Deus de detalhes. E quando eu abri esse papelzinho, estava Filipenses 3:4. E dizia assim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E Deus contextualizou dizendo assim, Taloana, prossiga para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. E eu quero deixar essa mesma voz que falou comigo. Eu quero replicar essa mesma palavra ao coração de vocês em Filipenses 3, 12, 14. Eu quero deixar essa palavra ao coração de cada um de vocês. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado. É Paulo falando, o mesmo Paulo que nós falamos aqui. Mas eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenho alcançado, mas uma coisa faço, esqueço-me das coisas que ficaram para trás e avanço para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? Paulo estava preso quando ele escreveu essa carta. Ele escreveu essa carta para a igreja de Filipos, escreveu para Filipenses, que foi uma igreja encorajadora. E ele deixou uma mensagem de coragem, mesmo preso. Então eu quero dizer para vocês, mesmo em momentos de aflição, nós precisamos ter palavras que encorajam. Porque nós sabemos quem pode fazer todas as coisas. Então hoje, fique com a palavra que Deus tem. Coloque o seu nome nessa palavra e diga, prossiga para o alvo. Esqueça das coisas que ficou para trás, a fim de ganhar o quê? O prêmio celestial. A fim de vencer, de ganhar o quê? A coroa. Entrar no reino, na morada celestial. Nós somos o povo que encoraja. Nós somos o povo da fé. Nós somos o povo que levanta outras pessoas. E nós somos o povo que, se nós estivermos precisando ser levantados, nós vamos encontrar outras pessoas ao nosso lado que vão nos levantar. Nós estamos prontos para ir lá fora resgatar pessoas. O tempo já se encerrou, mas leia o livro de Atos inteiro. Nós lemos esse pedacinho e diz que Paulo e Barnabé, ele andava com uma outra pessoa, João Marcos. E diz que ele deixou, então, João saiu e deixou os dois só na missão. Mas se vocês continuarem lendo o livro de Atos, diz que um dado momento, Barnabé então se separa de Paulo e Barnabé vai resgatar João Marcos. Vai então atrás dessa pessoa, para ele voltar então, para fazer aquilo que Deus já chamou. E Deus ministrou ao meu coração algo profundo, meus amados. Nós precisamos, assim como Barnabé, resgatar pessoas. Ir atrás de pessoas. Mas eu não vou, a pessoa deixou, a pessoa saiu, não quer mais. Não importa. Quem faz a obra é o Espírito, a nossa pessoa. É estar pronta, estar ao lado, para falar, olha, você está fazendo falta. Volta, João Marcos. Volta, eu preciso de você. Nós precisamos de pessoa.
Nós precisamos de pessoa, o reino precisa de pessoas. Nós não podemos ser egoístas e dizer não, nós precisamos de pessoas. Então, que nós possamos buscar pessoas e dizer, volta, o Senhor está te esperando. Vem para a casa do Pai, lá é o melhor lugar. Lá se você tem dificuldade, Ele pode te curar. Lá se você tem doença, Ele pode te curar. Lá se você tem problema, Ele pode. Ele é o Deus do impossível. Vem, caminha comigo, sabe? Porque eu preciso de você também. Porque às vezes eu posso cair e nós lemos Eclesiastes. Você vai me ajudar. Então que nesta noite, meus amados, que essa palavra fique ao nosso coração. Nós vamos orar para encerrar, e nós vamos pedir para o Espírito Santo, eu quero ser um encorajador, eu quero ser uma pessoa, se vocês puderem apagar a luz para a gente orar, a Isa se puder subir aqui e fazer um fundinho, só para a gente orar antes de encerrar, vamos pedir para o Espírito Santo, eu quero ser pessoas que encorajam outras pessoas, acha em mim, Espírito Santo, uma pessoa em quem você possa contar. Peça para o Espírito Santo trazer à sua memória pessoas que você precisa mandar uma mensagem, fazer um telefonema. Se é dentro da sua casa, que o Espírito Santo te encha de ousadia e coragem. Se é com o seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, com os seus funcionários, que nós possamos, meus amados, refletir o reino, que nós possamos, as pessoas possam ver, aí está um Barnabé, aí está um Paulo, aí está um pequeno Cristo, um encorajador, ele já está sinalizando a volta de Jesus. E se por acaso tiver pessoas aqui, que se sentem hoje nesse estado, mas eu não consigo encorajar, eu preciso receber coragem, Espírito Santo, visita e levanta pessoas para que ela estenda a mão e levante outras pessoas. Vamos orar juntos? Pai, nós te agradecemos, Jesus. Te agradecemos pelo teu amor. Te agradecemos pela tua bondade. Te agradecemos, Deus, porque quando nós não podemos, quando nós não conseguimos, o Teu Espírito Santo nos encoraja. Obrigada, Jesus, pelos Teus olhos compassivos, misericordiosos e amorosos sobre nós. Toca em cada coração nesta noite. Que nós recebamos, Senhor, da porção de força e da porção de coragem do céu, para que nós possamos enfrentar os dias aqui nessa terra. Levanta, Senhor, a Tua igreja, uma igreja corajosa e uma igreja encorajadora, uma igreja, Senhor, que vai ser conhecida por Barnabés, por Paulos, por pessoas que estendem a mão, por pessoas que levantam outras pessoas, por pessoas que se importam e que têm uma palavra de Deus. Toca nos nossos lábios. Muda, Jesus, muda a direção, tira toda a apatia, toda a frieza, toda a tristeza. Vem o Teu socorro, vem a Tua alegria, vem o Teu cuidado sobre nós. Nós somos povo, sacerdócio eleito, povo escolhido. Cuida de nós, Espírito Santo. Não nos deixa, Deus, ficar abatidos. Não nos deixa ficar prostrados. Nós queremos receber, Espírito Santo, do Teu toque. Toca em nós. Nos levanta. Nos dê ousadia e coragem para prosseguir rumo ao nosso alvo. Rumo à volta de Jesus. Rumo ao Teu querer. Acha em nós a Tua morada, Espírito Santo. Toca em nós nesta noite. Sela os nossos corações com a Tua identidade, com o Teu nome.
filhos do encorajamento, prontos, Senhor, para anunciar o Teu Evangelho e para manifestar o Teu reino, o reino do Filho amado. Assim nós oramos, Senhor, agradecidos pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe.